Vamos falar sobre saúde mental. Cristiane Martins, e eu queria dizer aqui para você que está me ouvindo ou que vai ouvir esse vídeo, que sobre o sentimento de solidão, né? Sobre se sentir só diante de uma situação onde você não tem uma resposta definida ou você não tem uma interpretação do que está acontecendo ou porque sempre acontece isso, né? Ciclos na nossa vida, ciclos de traumas, às vezes traumas que você passou e só o fato da tua memória ter gravado esses traumas e algo semelhante, parecido, faz com que você reviva aquilo, né? Eu diria que é importante que você não se sinta só. É importante que você reconheça. Para cá, né? Temos visto muita, e existe uma palavra que quando nós estudamos ou qualquer coisa ligada ao corpo, que o corpo vamos dizer que o corpo é uma máquina, existe uma palavra que diz o senso comum. Então, o senso comum é o quê? É o que todo mundo fala, e nesse senso comum existem as fakes, ditos populares, mas essas fakes não são comprovadamente algo, não tem uma comprovação, um estudo apropriado, né? Se curar imediatamente, acabam procurando só psiquiatria, né? Não que ela não seja boa, existem psiquiatras muito atenciosos, né? Muito que estão estudando também, né? Estudam a psicanálise, estudam sobre o psiquismo, né, em si, e dão o remédio como algo para você não sucumbir, para não doer, para não machucar, para não entrar em nenhuma crise grave ou em algum surto, né? Doenças mais graves, mas eles sempre, né, orientam exercício físico e tratamento terapêutico. Então, assim, por mais que você tenha amigos, irmãos, familiares, pessoas que você conviva, que te dão opiniões, é o senso comum, porque não houve um estudo, né? Não houveram estatísticas, né? Nós temos a psicologia há séculos, né? A psicanálise, a psicologia como profissão foi recentemente e tem sido cada vez mais valorizada. Mas nós ainda estamos em andamento com isso, né? Mas assim, nenhuma abordagem vai trabalhar com um paciente sem que haja estudos, teses e comprovações científicas daquilo que vai tratar você melhor. Existem técnicas muito importantes, né? Que faz com que nós entendamos o que é um sofrimento fantasioso, né? Que nós fantasiamos demais nesses tempos de ansiedade, de tudo que está acontecendo na nossa vida, a modernização, a globalização, né? Nós estamos em contato direto com o mundo inteiro. Então, se você, né, entender, né, se você olhar por o tanto que nós temos que trabalhar, o tanto que nós temos que suprir as necessidades altas da família, suprir o tempo, o amor, o afeto, a gente tem que estar bem para transmitir o afeto para nossa família. São uma série de coisas que nós temos que não é o senso comum, um conselho, né?
por exemplo, eu trabalho com casais, então não é um simples conselho de amiga que vai fazer com que você resolva um problema que você tem, né? Esses dias até eu fiz um curso que é o que é o casal, a demanda de cada um, a cultura de cada um, a dor de cada um junto. Então você junta duas dores juntos, né? Talvez dois traumas vividos, ou quem nunca passou, né? Quem teve uma infância perfeita ou uma adolescência perfeita, juntam duas pessoas com culturas e formas, personalidades diferentes e de repente juntos ali constroem alguma coisa e de repente por simples fato de ter um ideal de perfeição que se vê numa novela, num filme ou em algum livro, acha que realmente isso é um casamento, sendo que o casamento tem várias demandas, várias coisas, vários estudos, né, dizendo, juntando personalidades, trabalhando repetições, né, padrões, né? Então esses padrões têm que ser transformados, esses costumes têm que ser muitas vezes deixado, né? Existe a situação do amadurecimento, né? De deixar o espaço de papai e mamãe, né? Onde tinha tudo, ou comportamentos infantis, né? Porque às vezes você teve um pai e uma mãe que o protegeu demais e de repente você se vê como ter que decidir, que cuidar de um lar, cuidar de uma casa, né? E eu ouvi até um dizer que dizia que lar vem de lareira, e lareira é onde as pessoas se reuniam para ficar juntos, para resolver problemas, né? Para ter diálogo, para conversar, para entrar em acordos, né? Então, se existia crises ou até alegrias, momentos alegres, tinham que estar ali na frente da lareira. Então, o que eu quero dizer? Você não está só no seu casamento, você adolescente não está só na sua angústia, né? Procura ajuda, não deixa, não brinque com suas emoções. As emoções, o nosso cérebro, nossa mente, o nosso inconsciente, ele é extremamente poderoso, dizendo assim. Então a gente não pode brincar com isso, né? Deixar isso como se fosse, como eu falei, um senso comum, né? Disseram que se você tem uma crença, se você tem uma fé, é muito bom, a parte espiritual é excelente, mas às vezes existe coisas que é do corpo, existe coisas que são, mesmo falando de religião, né, existe momentos que, né, se você, um exemplo aqui, se você é cristão, se você acredita que em Jesus, né, ou Jesus sentava com as pessoas e falava olho no olho, né? Então muitas pessoas que estavam com, se você acredita, né, ou não, né, independente disso, ele como um mestre, né, como uma pessoa que veio comprovadamente, né, veio como um mestre, ele sentava com as pessoas e ele ouvia, né, o que as pessoas tinham a falar, e depois ele dava a palavra de ânimo, né, e sempre, muitas vezes davam respostas muito certeiras, né? Então, porque ele era um mestre. Então, o que eu posso falar para você? Não é qualquer pessoa que vai sentar ali e vai olhar no teu olho, e alguém de plena confiança que vai olhar para você e vai te dar um feedback, alguma coisa para você, e fala, olha, né, você está passando por isso, interpretar os seus
os seus comportamentos, né? Nós, como terapeutas, psicoterapeutas, nós interpretamos os comportamentos. Então, se você chega no meu consultório, na minha sessão, nós vamos tentar juntos descobrir por que acontece isso. Estou passando por isso, né? E tem muitas pessoas que passam as mesmas coisas, mas os mesmos sintomas, mas as histórias são diferentes. E nós vamos interpretar o porquê que nós temos os mesmos ciclos, as mesmas repetições. Por que eu quero fazer algo e não faço? Procrastino. Por que eu não consigo desfazer de um relacionamento abusivo? Por que eu não consigo dar certo no profissional? Então, é a ciência da interpretação, né? E só podemos interpretar pela fala, né? A gente, logicamente, nós interpretamos o corpo, né? O movimento do paciente quando senta, quando levanta, se ele demonstra ansiedade, se ele demonstra na forma da fala, né? Como que ele tá. O corpo fala, mas também a escuta é muito importante, né? Como a gente sempre fala, o bebê, ele chora para mamar, né? A mãe pode ser uma mãe muito maravilhosa, que olha e tem o discernimento do que o bebê tá chorando. Mas se ele não chora, né? E tem choros diferentes, né? E se ela não identifica o choro diferente, ela não sabe o que o bebê precisa. E ele passa por aquela angústia, aquele desprazer, né? E sendo que ele pode ser acalentado, pode ser pego no colo, pode esquentar a barriguinha, se for uma cólica, ou pode ser um choro de ter comido muito, né? Tomado muito leite, pode ser um choro de calor, um choro de frio. Então a gente tem que entender que nós somos humanos e somos extremamente dependentes. Enquanto muitos outros animais, isso também a ciência já descobriu, enquanto muitos animais são irracionais, né? Nós somos racionais e nós nos comunicamos pela fala. Então não tem como a gente discernir qualquer coisa, né? Por mais que a gente olhe para um comportamento e tente achar algo naquele comportamento, nós podemos errar, né? Na nossa avaliação, né? Agora, quando o paciente fala, o que ele fala, da forma que ele fala, já dá pra gente ter pelo menos um fio de um novelo, né? Iniciar um tratamento, puxar aquele fio de novelo, né? E tentar descobrir, desenrolar as histórias, né? De cada um. Então eu venho aqui dizer para vocês, não tenham preconceito, né? E legal aqui, minha prima aqui entrou. Obrigada. Mas assim, não se sinta só, né? Vale a pena, sabe? Eu fiz terapia e deixei muitos ciclos, muitos vícios, eu digo, não só vícios, né? Não só como bebidas, assim, mas vícios de comportamento, né? Vícios de formas que eu achava que era o mais certo, né? E de repente foi achado o fio do novelo, né? E através do perdão, através da pontuação, né? Eu tive uma pontuação de que eu tinha que perdoar uma fase da minha vida que eu passei. Através disso eu mudou o meu método de ver as coisas, né? Me mudou como família, como mãe, né? Então hoje, por exemplo, eu vejo os meus filhos, né? Então a criação, né, há uns anos atrás era diferente, né?
Então a gente está tentando se aperfeiçoar, né? E todo extremo, todo excesso, né, gera sofrimento. Então a gente tem que entrar no equilíbrio. Então antigamente a educação era rígida, hoje nós estamos entrando no equilíbrio de uma educação mais comunicativa, né? Como eu estava dizendo, a fala seria mais importante, né, do que o filho, né, obedecer e sem saber o porquê, né? Nós vimos hoje saiu em todos os jornais, né, uma triste notícia, né, de um menino de 11 anos que já tinha pensamentos de terríveis, né? E sabemos que o bullying faz muito mal, né, aos adolescentes, mas provavelmente aquele menino já estava passando por algum problema já, né? Ocultando algum sentimento sozinho, né? Então, assim, talvez se ele partilhasse alguma coisa, poderia ter evitado muita violência, né? Então, a violência, ela está dentro de nós. E se ela não é exposta, né, chega um momento, dependendo da patologia, da doença que a pessoa tiver, ela vai gerar muitos acidentes que poderiam ser evitados. Então, né, como eu estava dizendo sobre educação, né? Então, uma coisa que me chamou a atenção foi o menino tinha um diário, normalmente quando um jovem tá para cometer algum delito, alguma coisa violenta, normalmente eles escrevem por quê? Vocês já se perguntaram? Porque eles não têm fala, né? Não tô colocando a culpa nos pais, não sei como que era, né? Mas talvez ele não tinha coragem, ou não tinha lugar, ou mesmo, né, tinha algo de paranoia, né? De que os pais poderiam, como ele colocou na carta, né, se decepcionar com ele. Então, o que eu deixo aqui, assim,